A situação da guerra entre Rússia e Ucrânia está se deteriorando de uma maneira muito significativa e muito rápido. Nós temos o Zelensky dizendo que a Rússia utiliza o território ucraniano como laboratório para testes militares, e nós temos o Putin dizendo que, após o momento que os países permitem que a Ucrânia utilize os mísseis de longo alcance contra o território russo, nós estamos diante de uma guerra global. Nós temos ainda a Rússia fazendo ataque de míssil intercontinental, que tem capacidade nuclear, conforme nós sabemos, contra o território da Ucrânia. Nós temos uma escalada, reitero, nas tensões e conflitos de maneira muito significativa envolvendo a guerra da Rússia e da Ucrânia. Então, nós temos hoje é dia 21 de novembro de 2024 e estamos diante de eventos históricos marcantes e significativos, como nunca antes usado um míssil intercontinental de capacidade nuclear. É claro, o míssil que a Rússia lançou contra a Ucrânia, segundo a Ucrânia, não tinha artefato nuclear, mas sim armamentos convencionais, no caso, bombas convencionais e não nucleares, cujo poder de destruição é inferior, evidentemente, a uma bomba nuclear, certamente. Mas nós estamos diante de uma deteriorização, conforme eu disse, reitero, de maneira bastante significativa das relações entre o Oriente e o Ocidente, a Rússia, os países da Europa, os Estados Unidos e assim por diante. Nós assistimos nos últimos dias uma escalada da seguinte maneira: a permissão para que a Ucrânia utilizasse os mísseis de longo alcance e, no caso, os mísseis dos Estados Unidos, o tal do ataque MS. Nós falamos disso aqui. E, além do mais, nós já havíamos comentado a respeito do uso da Ucrânia de mísseis, não somente os ataques MS, mas também o uso de mísseis Storm Shadow, que no caso tem um alcance maior, é o dobro, certo? E a Ucrânia utilizou esses mísseis para atingir o território da Rússia, em especial no território de Kursk. Aliás, um comentário, não é, reiterando algo importante. Nós comentamos bastante aqui que, no primeiro momento, o governo Joe Biden teria permitido que a Ucrânia utilizasse o míssil de longo alcance contra o território da Rússia, mas em especial na região de Kursk, justamente com o objetivo de atingir soldados oriundos da Coreia do Norte que estariam lutando nesta região, segundo a Ucrânia, a Coreia do Sul e também inteligências de agências de inteligência dos Estados Unidos e, claro, o próprio governo americano, né? Mas o que nós assistimos foi que a Ucrânia utilizou o míssil de longo alcance contra a Rússia, não somente contra o território de Kursk, mas também contra o território de Briansk, ou seja, em duas províncias do território russo nós vimos sim a utilização de míssil de longo alcance de países ocidentais utilizados pela Ucrânia contra a Rússia em uma escalada bastante significativa, no mesmo dia que a Rússia mudou, conforme nós mencionamos aqui, a sua doutrina nuclear, já amplamente debatido aqui no nosso canal e aí nos meios de comunicação como um todo, certo? E hoje nós temos justamente o discurso do Putin falando da guerra global e coisas do gênero, tudo bem? E como resposta, pelo menos simbólica, a Rússia utilizando o míssil de intercontinental contra a Ucrânia, de maneira bem significativa a escalada da guerra no atual cenário. Pessoal, eu vou convidar você que quer aprender sobre geopolítica. A geopolítica basicamente pode ser definida de com estudo a partir de três grandes áreas do conhecimento: a geografia, a história e a política, onde nós precisamos compreender em que parte do território ocorrem os fenômenos políticos, a geografia, em que momento histórico estamos analisando os desdobramentos humanos, políticos, enfim, a história, e claro, a política, as correntes de pensamentos, interesses ideológicos e assim por diante, o tripé da geopolítica, a geografia, a história e também a política. Você quer aprender sobre isso?
dê uma olhada no nosso link aqui na descrição do vídeo, onde você tem a nossa comunidade Geopolítica para Entender o Mundo. Dê uma olhada, venha estudar com a gente. E avançando aqui, o uso de míssil balístico por parte da Rússia contra a Ucrânia. Vamos aqui observar o que aconteceu. Pessoal, nós tivemos inclusive todo o espaço aéreo da Ucrânia em alerta, justamente o alerta diante da possibilidade de um ataque contra a Ucrânia. Nós temos, portanto, esse alerta aí emitido no contexto do governo ucraniano. Tem até um vídeo que mostra, eu vou aqui abrir para que nós observemos, justamente a sirene soando diante do perigo do ataque aéreo em Kiev. Vejamos. E aí nós vemos a belíssima paisagem urbana, certo? Nunca é demais reiterarmos que, né, estamos diante de cidades e países muitas vezes bem mais pobres do que cidades no Brasil, e a beleza arquitetônica, a harmonia construtiva dos espaços urbanos muito mais bonita, muito mais interessante do que nós vemos muitas vezes no nosso país, infelizmente, tá? E nós temos então esse alerta soado aí no sistema, em todo o território da Ucrânia, justamente por conta dos ataques que a Rússia fez contra o território ucraniano, enfim. E nós temos um vídeo que nos mostra, eventualmente, como que foi a explosão dos mísseis intercontinentais da Rússia sendo jogados contra a Ucrânia. Vamos observar aqui no vídeo, quero que nós observemos, eu vou projetar para nós visualizarmos. Muito assustador, eu diria, certo? A realidade ali. Vejamos. E segundo as informações que nos foram divulgadas, é que haveria ali um ataque feito pela Rússia, utilizando pelo menos 6 mísseis contra o território de Dnipro, tá certo? E no caso ali, esses mísseis de longo alcance não tinham ogiva nuclear, embora a capacidade desses mísseis seja justamente carregar consigo as ogivas nucleares, o que certamente mudaria a história da humanidade. Por enquanto, nós estamos observando uma mudança da história da guerra, que pode desencadear numa guerra de proporções consideráveis, etc. Tal, não é? Muitos estão dizendo não, porque o problema é que qualquer discussão que a Rússia pode utilizar um míssil continental com ogivas nucleares já passa a ser compreendido como sendo uma defesa da Rússia. Não é isso. A Rússia é governada por um autocrata, conforme nós sabemos, que tem um poder muito considerável e uma liberdade de ação diante ali do território russo muito significativa. Então, não é descartada a possibilidade, embora muito lamentável e maluca, da Rússia utilizar um míssil, uma arma nuclear contra o território ucraniano, tá certo? Então, enfim, acho que dá para entender aqui a concepção. Agora, numa coletiva de imprensa, Maria Zakharova, conforme nós mencionamos, está ali falando sobre a situação da guerra, e no meio da entrevista ela acaba atendendo o telefone, né? Vejamos. Так, с нами ли портал News.ru? Да. Алло. Да, у меня брифинг. Да, хорошо, спасибо. Então nós temos a porta-voz aí da Rússia atendendo o telefone no meio de uma coletiva de imprensa. É difícil nós sabermos até que ponto exatamente
ela está atendendo o telefone para falar exatamente, ou para não falar exatamente do ataque russo, utilizando um míssil de longo alcance contra a Ucrânia, um míssil intercontinental que tem capacidade de levar ogivas nucleares, enfim, né? Não dá para saber exatamente se isso não foi já pensado pela Rússia para fingir que não quer falar sobre o assunto, tá certo? Mas o fato é que nós temos um míssil, mísseis aí de proporções significativas atingindo o território da Ucrânia, conforme o Zelensky. E o comentário do Zelensky foi justamente o de que nós temos, segundo o Zelensky, a Rússia utilizando o território da Ucrânia como, tá certo, um laboratório para uso de armas, tá? Eu vou até projetar aqui o vídeo do Zelensky para que nós observemos o que ele disse de maneira precisa, certo? Aumentando até aqui o nosso vídeo, vejamos. Дорогі українці, українки, 21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи. Згадує дві... Então, conforme nós visualizamos, o Zelensky fala que no dia 21 de novembro, que é hoje, na Ucrânia se comemora o Dia da Dignidade e da Liberdade, né? E é nesse dia que ocorre o lançamento do míssil. Vamos observar o que ele fala. Українські революції вшановує те, які українці насправді. Сьогодні ж наш божевільний сусід вкотре показав, який він насправді. Nosso vizinho, não é, teria mostrado a sua verdadeira face, desprezando a dignidade, vejam só. Як він зневажає і гідність, і свободу, і взагалі життя людей. І як він боїться. A dignidade e a liberdade de nossas pessoas, e a vida das pessoas. Боїться настільки, що застосовує вже нові ракети. І шукає по світу, де б ще знайти зброю. Usa novos mísseis, buscando armas pelo mundo. То в Ірані, то в... No caso, ele vai se referir à Coreia do Norte e também, não só à Coreia do Norte, mas também ao Irã. Північній Кореї. Сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики, швидкість, висота міжконтинентальної балістичної. Зараз тривають експертизи. Очевидно, що Путін використовує... Nós temos, segundo a Ucrânia, o Zelensky falando, a Rússia utilizou um míssil que tem todas as características do míssil intercontinental balístico, tá? Com armas com bombas convencionais e não com armas nucleares, tudo bem? É o que ele vai falar. Haverá, na sequência, nós temos muitos no Ocidente dizendo que não, que a Rússia não utilizou esse míssil intercontinental. E aqui a questão da honestidade, né, estão dizendo, não é, que não foi. Segundo técnicos, militares, blá, blá, blá. Fato é que o Zelensky está dizendo que as características são. E estão estudando para ter certeza e ver qual que é. Mas deixando claro que usa a Ucrânia como campo de teste. Vejam só aí na sequência o Zelensky falando. Використовує Україну як полігон. Очевидно, що Путін боїться, коли поруч з ним просто є нормальне життя. Коли люди просто мають гідність. Коли країна просто хоче бути і має право бути незалежною. Путін робить все, що завгодно, тільки б не дати сусіду вирватись з його рук. І я дякую всім українцям, усім українкам, які захищають Україну від цього зла стійко, хоробро, міцно, гідно. Це одне з головних слів про Україну – гідність. І це слово, яке, мабуть, вже ніколи не скажуть про Росію. Сьогодні я підпишу указ, яким введено в силу рішення РНБО саме про гідність, про повагу до справжніх героїв, героїв України, до усіх наших гідних людей і про чесне ставлення до тих, хто обрав іншу сторону, обрав Росію і підлість. В першому списку таких осіб 34 прізвища. Слава Україні! Então nós temos o Zelensky falando sobre o uso do míssil aí de longo alcance, no caso o míssil intercontinental balístico, etc., que não há dignidade na Rússia, essa palavra não pode ser associada à Rússia, etc., não é? Então declarações bastante críticas e fortes contra a Rússia por parte do Zelensky, ok? E como, para compreendermos a questão da geopolítica, uma das grandes e importantes características é observarmos o mundo no mapa, quero, no caso aqui, mostrar para vocês justamente a cartografia dos recentes ataques e na sequência a gente visualiza o que o Putin tem a dizer a respeito do que está ocorrendo. Vamos aqui
voltando a projetar aqui o nosso esquema, o nosso mapa, vejamos aí, então, todo um alerta no território da Ucrânia, um alerta de ataque eventualmente aeroespacial, ataque de mísseis, no caso, avançando aqui no mapa, nós temos justamente aquelas regiões que foram atingidas pela Ucrânia, não é? No contexto do dia 19 e também no contexto do dia 20. Nós temos aqui o território de Sami, o território Oblast ucraniano, certo? Que estão circulando, que sofreu ataques por parte da Rússia, com vítimas fatais, tal. E aí, nós tivemos, no primeiro momento, a Ucrânia utilizando o míssil contra o território de Briansk, que nós comentamos aqui, né? Então, a Ucrânia utiliza mísseis lá, o ataque MS, né? Ataque MS, certo? Contra a região de Briansk. Esse míssil tem um alcance de 300 quilômetros, conforme nós mencionamos. A distância entre o ponto do território ucraniano e esta região, nós falamos ali em torno de 290 quilômetros, eu não lembro exatamente, mas nós comentamos aqui. Agora, isto foi no dia 19, certo? De novembro do corrente ano. E aí nós tivemos também um ataque contra a região de Kursk aqui, e a Ucrânia utilizando o míssil de fabricação que é inglesa e também fabricação que é a fabricação francesa, não é? Que é o Storm Shadow. E esse míssil também é conhecido Storm Shadow Scalp, né? Scalp, que é de fabricação inglesa, francesa, enfim, sendo lançado contra o território de Kursk, que é esse território, inclusive, conforme nós sabemos, há uma disputa bem considerável territorial nesta localidade, não é? Que desde o dia 6 de agosto a Ucrânia invadiu esse território e a Rússia tenta retomá-lo. Tem aí umas 2 semanas, inclusive, segundo aponta a Ucrânia, com apoio da Coreia do Norte, né? Então nós temos este cenário aí, a Ucrânia utilizando mísseis dos Estados Unidos e dos aliados americanos, o Reino Unido e a França, contra o território da Rússia, os mísseis de longo alcance. E a resposta russa a isso foi o míssil o míssil intercontinental. Então, a região de onde a Rússia teria lançado o míssil é esta região aqui, ó, nas margens ali do Mar Cáspio, no território da Rússia, Astrakhan, certo? A partir desta região, perfeito. E aí o míssil teria viajado 1.000 quilômetros, que é uma distância muito significativa, até o território de Dnipro, ok? Dnipro, conforme nós observamos. Aqui nós temos a tentativa russa de avançar nesta região de Donetsk, conforme nós sabemos, né? Aliás, o próximo mapa mostra isso. Donetsk está aqui, a Rússia tem buscado avançar nos eixos críticos que nós já mencionamos aqui também várias vezes, Chassivyar, Toretsk, tentando chegar em Pokrovsk, enfim, e aí o próximo passo é justamente aqui Dnipro, não é? Então é nesta região de Dnipro que nós tivemos o uso do míssil intercontinental da Rússia contra a Ucrânia, tá bem? Então é contra esta região que nós podemos observar aqui neste mapa, voltando no mapa anterior, para percebermos a distância percorrida por parte aí do míssil russo contra o território ucraniano, inaugurando uma nova fase na guerra, conforme nós podemos observar, tá certo? Então, tudo isso vem numa sequência muito rápida de deteriorização das relações e escalada rumo a uma guerra com proporções que são inimagináveis. Talvez a Rússia tenha mandado um recado, vejam só, não estamos brincando, iremos sim utilizar mísseis intercontinentais e, quem sabe, ogivas nucleares, que é a promessa russa, tá? Para vermos qual será a resposta agora da Ucrânia, a resposta do Ocidente, enfim, tudo bem? Para a Rússia está claro que estamos diante de uma guerra mundial, tudo bem? Então nós temos essa concepção da Rússia no atual cenário de que há uma guerra
intercontinental em curso, né? Vamos observar o Putin falando sobre isso, inclusive através aqui da apresentação. O Putin está fazendo seu discurso, aqui no Brasil é 3 horas e 20 minutos da tarde, ele está fazendo seu discurso mais ou menos nesse horário, né? Lá não é 3 horas, né? Na Rússia, mas é neste momento, vejamos aqui. Achei. Производства Великобритании и Химарс производства США были нанесены удары по военным объектам на территории Российской Федерации, в Брянской и Курской областях. С этого момента, как мы неоднократно подчеркивали, ранее спровоцированный Западом региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера. Системами. Então fica bem claro aí o Putin falando que desde o momento em que é permitido pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido, enfim, que a Ucrânia utilize os mísseis de longo alcance, nós estamos diante de uma guerra global. Ou seja, segundo o Putin, isto é uma provocação, tá? E além de ser uma provocação, nós estamos inaugurando um momento de conflito global. Então o Putin está afirmando isso. Isso significa então que os alvos da Rússia não são apenas a Ucrânia, mas podem ser territórios europeus que são aliados dos Estados Unidos e, claro, propriamente Estados Unidos. Inclusive, nós temos a embaixada dos Estados Unidos fechada em Kiev desde ontem, não é? Justamente por medo, não é? Não por medo, mas para resguardar os cidadãos norte-americanos que lá vivem, ok? De eventuais ataques contra, não é? Essas posições diplomáticas, geopolíticas, enfim, certo? Agora, o próprio Putin vai trazer a informação nesse discurso de que o míssil lançado contra a região de Dnipro é justamente um míssil de longo alcance, um míssil intercontinental balístico. Vamos observar aí o que o Putin está a nos dizer. Vou aumentar até aqui para que nós vejamos. В ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия 21 ноября текущего года российские вооруженные силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. В данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Наши ракетчики назвали ее «Орешник». Испытания прошли успешно. Цель пуска достигнута. На территории Украины в городе Днепропетровске поражен один из крупнейших и известных еще со времен Советского Союза промышленных комплексов. Então, conforme nós podemos bem observar, o Putin fala que o alvo era Dnipro e fala ainda mais que o míssil é de médio alcance, não é balístico, certo? E que, de certa maneira, isso foi um teste e que o teste foi bem sucedido, deixando claro aí, então, a acusação, de certa maneira, do Zelensky, tudo bem? Até porque não deixa de ser um teste, sobretudo uma vez que esses mísseis balísticos de longo alcance, certo? Intercontinentais nunca foram utilizados, eles já foram testados, enfim, em fases de desenvolvimento e construção e fabricação, enfim, mas nunca testados em termos de conflito e guerra, né? O que nos abre certamente o debate importante de que no atual cenário nós temos a guerra entre Rússia e Ucrânia, no território da Ucrânia, uma espécie de laboratório para uso de armas, ok? De longo alcance ou de médio alcance, os mais variados tipos de armamentos que têm sido utilizados nesta guerra envolvendo os Estados Unidos e também, desculpem, a Ucrânia e, vamos dizer que é ato falho, né, gente? A Ucrânia e o território da Rússia, perfeito? Então, temos uma escalada da guerra de maneira que nós falamos aqui, que poderia acontecer, que a Rússia poderia sim utilizar artefatos nucleares. Muitos comentam aqui que não, que o Putin não vai fazer isso, enfim.
Eu não duvido, eu espero que não. Vamos acompanhar e torcer para que haja algum caminho para a paz. Se você chegou até aqui, eu vou reiterar a você que deixa o like, se inscreva no canal. Não é? Como sempre falamos, tudo bem? E convido, sim, você a fazer parte da nossa comunidade geopolítica para entender o mundo. O link está na descrição do nosso vídeo. Bons estudos e, conforme eu sempre digo, respeite a geografia. Até mais. Tchau, pessoal.